diante de Deus. Amém? Eu digo isso porque eu tenho certeza que tem alguém que está ouvindo nesse momento, que acha que não tem mais jeito, não tem mais solução, que não tem esperança mais para o que está passando. Mas não existe nenhum caso impossível para Deus. Porque na verdade não existem impossíveis para Deus. Tudo Deus pode, tudo Deus faz para a glória do nome dele e por amor a você. Amém? Queria convidar você mais uma vez, se você puder, onde você está, a fechar os teus olhos e abrir o coração nesse momento, em um momento de oração. Oremos. Ó Deus, estamos nos preparando agora para lermos a tua palavra, para ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer através da tua santa e gloriosa palavra. Que teu divino Espírito permaneça conosco nesse momento e que possamos, através da tua palavra, entendermos o recado que o Senhor tem para nós. Te oramos assim, pelo nome precioso de teu Filho Jesus. Amém. Se você quiser acompanhar a leitura ou quiser marcar para depois conferir, o primeiro texto está na carta de Tito, no capítulo 2, do versículo 12 a 13. Aqui fala sobre a maior esperança que o cristão pode ter nessa terra. E aqui em Tito, capítulo 2, versículo 12 a 13, diz assim: a graça de Deus nos orienta a renunciar toda maldade e todos os desejos deste mundo e viver de maneira ajuizada, de maneira justa, piedosa, nesse tempo presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Olha que texto lindo. Nesse texto aqui, Paulo escrevendo a Tito, Paulo diz que nós estamos aguardando a bendita esperança. O que é bendita? É a abençoada esperança. A abençoada esperança, a grande esperança, a bendita esperança é o aparecimento de Cristo a esta terra. O texto é muito claro em dizer que Cristo vai aparecer nessa terra. É o aparecimento glorioso de Jesus. Jesus veio a primeira vez como um bebê. Ele cresceu como um homem de dores. Ele foi crucificado por mim e por você. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Mas segundo a Bíblia diz, ele vai voltar de maneira gloriosa, de maneira grandiosa. Agora eu pergunto, por que Jesus vai voltar? Sabe por quê? Ele vai voltar porque ele quer levar você para morar com ele no reino eterno. E a Bíblia apresenta que a vinda de Cristo para resgatar os seus filhos é a bendita esperança. Sabe? As pessoas põem esperança em muitas coisas. As pessoas põem esperança em partido político, põem esperança talvez em dinheiro, põem esperança talvez num concurso, põem esperança em tantas coisas. Mas a esperança da humanidade não é nenhuma dessas coisas. A esperança da humanidade é a volta de Cristo, o aparecimento de Jesus, que virá nas nuvens dos céus para buscar um povo que preparou-se, que buscou, e agora vai subir com ele. Nós temos um chamado, uma palavra a pregar, mensagem poderosa que pode vidas transformar. É nosso privilégio servir cumprindo a missão, levando esperança a toda tribo e nação. Toda tribo e nação. Nós temos um chamado, essa vida é a palavra a pregar, ouvir para a vida eterna. Mas você pode estar pronto para essa vida ou despreparado para ela. Nem todo mundo vai para o céu, isso é uma realidade. Eu não sei quem vai julgar é Deus. Mas nem todo mundo vai subir quando Cristo voltar. Uns sobem, outros ficam. E você precisa saber como anda a sua vida com Deus. E o texto é muito claro em dizer aqui, em Tito capítulo 2, no versículo 12, diz assim: a graça de Deus nos orienta
a renunciar toda a maldade. Olha só, o conselho que é dado aqui é este: antes de Cristo voltar, renuncie o quê? Toda a maldade. Todo sentimento mau, todo sentimento de ódio, todo sentimento de intriga, abandone toda maldade, todo pecado, todo erro. Antes de Cristo voltar, abandone toda maldade. Este é um dos primeiros conselhos que você e eu temos para estarmos prontos para a volta de Cristo. O segundo conselho está aqui, ó: renuncie toda maldade e todos os desejos deste mundo. Olha só, todos os desejos deste mundo. O que Paulo quis dizer com isso é que se você estiver apegado a este mundo, ao que o mundo oferece, você não vai para o mundo que Deus preparou para você, você não vai para o reino de Deus. Se você estiver apegado a este mundo, você ficará neste mundo e você não subirá para o reino de Deus. Por isso, Paulo nos orienta a renunciarmos os desejos deste mundo, tudo aquilo que o mundo oferece, que é contrário ao plano de Deus para a sua vida. Está claro até aqui? Olha só o que diz ainda o texto: todos os desejos deste mundo e vivam de maneira ajuizada. Paulo diz aqui, ó, vivam de maneira o quê? Ajuizada. Se eu sei que Cristo vai voltar, se eu sei que Ele vai vir trazer para cada um a recompensa por suas obras, se eu sei que alguns vão subir e outros não vão subir porque não se prepararam, como é que eu devo viver ajuizadamente? Me preparando. Se eu sei que Cristo vai voltar e eu tenho que estar preparado e eu não me preparo, eu estou o quê? Vivendo de maneira sem juízo. A pessoa ajuizada, ela entende a realidade do acontecimento. Cristo está voltando e é necessário que haja um preparo. Se você não se prepara, se você não busca, se você não procura estar pronto para a volta de Cristo, me perdoe ele dizer, você está vivendo como alguém sem juízo. Porque você sabe que o juízo eterno vai acontecer e você não está seguindo a orientação de Deus, nem a vontade de Deus na sua vida. O texto é bem forte, né? Mas essa é a mensagem que Deus tem para você. Deus quer que você esteja pronto para a volta dele. E você precisa estar pronto. E essa preparação vai decidir a sua decisão agora, nesse momento. Eu queria dar para vocês aqui alguns conselhos para você estar pronto para a volta de Jesus. O primeiro conselho está no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 6. Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Está escrito o seguinte: olha só esse conselho: dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Vou ler mais uma vez: dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Você quer estar pronto para a volta de Jesus? O texto é muito claro: tema a Deus, adore a Deus, dê glória a Deus, porque Ele é o Criador. Adore aquele que fez os céus, terra, mar e as fontes das águas. Você não pode adorar ninguém que não seja o Criador. Se algum homem ou mulher de Deus, santos de Deus, não criaram o universo, não merecem adoração. Só quem merece adoração é aquele que criou céus, terra e mar e as fontes das águas. Amém? Nós adoramos a Deus o Pai porque Ele criou céus, terra e mar e as fontes das águas. Nós adoramos Jesus porque Jesus criou céus, terra e mar e as fontes das águas, juntamente com Deus o Pai. Nós adoramos o Espírito Santo porque Ele criou céus, terra e mar e as fontes das águas. Adore aquele que é o Criador. O conselho é esse: quer estar pronto para a volta de Jesus? Adore o Criador. Mas o texto diz: adore o Criador, mas tema a Ele, dê glória a Ele, porque é chegada a hora do juízo. Ou seja, você que está me ouvindo, eu que estou falando, todo mundo que pisou já os pés nessa terra, ou ainda vai pisar, todos seremos julgados por Deus. Tanto eu como vocês. Por isso o texto é muito claro: está chegada a hora do juízo. Se prepare para o juízo.
Se prepare para o acerto de contas com Deus. Se prepare para a volta de Jesus. E outro conselho para você estar pronto para a vinda de Jesus está em Tiago, no capítulo número 2, no versículo 12. Tiago, capítulo 2, versículo 12, está escrito o seguinte: falem e vivam como quem vai ser julgado. Falem e vivam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Pela lei da liberdade. Em Tiago capítulo 2, versículo 12, diz que o padrão do julgamento será a lei de Deus, a lei da liberdade. Agora eu pergunto, você conhece os 10 mandamentos? Se você não conhece, você precisa conhecer. Porque conforme diz a Bíblia, os 10 mandamentos, a lei da liberdade, esta lei será o padrão do julgamento divino. E nesse momento você vai poder ouvir agora quais são os 10 mandamentos. Conforme está escrito na Bíblia. Porque existem os mandamentos da igreja e os mandamentos da Bíblia. E eu vou falar os mandamentos da Bíblia. Porque é esses aí que você vai ser julgado por esses mandamentos. O da Bíblia. No capítulo 20 de Êxodo, do versículo 3 até o verso 17, está os 10 mandamentos. O primeiro mandamento dos 10 mandamentos que Deus escreveu com seu dedo é este: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento é: não tenha outro Deus. Esse é o mandamento que Deus escreveu com seu dedo: não tenha outro Deus. O segundo mandamento, que você e eu seremos julgados por este mandamento, e está na Bíblia, o segundo mandamento é este: não faça para você imagem de escultura, nem de pau, nem de pedra, nem de gesso, de nada, e não adore essas imagens, porque Deus, apenas Deus merece o que? Adoração. Então o segundo mandamento proíbe a adoração de qualquer ídolo, imagem ou de qualquer santo. Adoração somente dada ao Criador. Esse é o segundo mandamento. O terceiro mandamento, conforme está na Bíblia, é: não tome o nome de Deus em vão. Em outras palavras, respeite, honre o nome de Deus. Nada de piadas com o nome de Deus. Terceiro mandamento é este. O quarto mandamento, olha só, esse mandamento é muito esquecido pelas pessoas, mas está na Bíblia. O quarto mandamento é: lembra do dia de sábado. Olha só, não é domingo, é sábado. Lembra do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho no sábado, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu empregado, nem tua empregada. E o mandamento continua dizendo aí: não trabalhe no sábado. É o dia que tem que ser dedicado, santificado, consagrado a Deus. Quem disse não fui eu, foi o próprio Deus que escreveu. Estou apenas repassando o que ele escreveu. Esses são 4 dos 10 mandamentos. Aí vem o 5º mandamento: honrar pai e mãe. 6º mandamento: não matar. 7º, não adulterar, que é não trair. 8º, não roubar. 9º mandamento é não dizer mentiras contra o próximo. E o 10º mandamento é não cobiçar. Esses são os 10 mandamentos. Conforme está na Bíblia, você e eu seremos julgados pelos 10 mandamentos. Se você estiver olhando para os 10 mandamentos que eu acabei de ler para vocês, e você não estiver vivendo conforme a lei de Deus, é bem provável que você será reprovado no juízo final. Analisa como está a tua vida através do espelho da lei de Deus. A lei de Deus é a expressão do que Deus espera e quer para você. Segura aqui. Outra coisa, não adianta apenas guardar a lei se você não resolver um problema que está pendente na sua vida. Que problema é esse? O problema do pecado. E só alguém pode resolver para você o problema do pecado. Sabe quem é? É Jesus. Cristo Jesus. Ele é apresentado na Bíblia como único, suficiente. Apenas Ele é o único e suficiente Salvador. Olha só o que diz a Bíblia em Atos, capítulo 3, verso 19, está escrito o seguinte: se arrependam e se convertam, para que sejam apagados os seus pecados.
se arrependam e se convertam para serem apagados os teus pecados. Ou seja, se eu não me arrepender e se eu não me converter, não tenho perdão de pecados? Não tem. É o que diz a Bíblia. Claramente assim. Se não se arrepender e não converter, não tem perdão de pecados e ponto final. E o que é se arrepender? O que é se converter? Converter é você mudar de vida. Se você vivia se prostituindo, você não vai mais se prostituir. Se você vivia mentindo, não vai mais mentir. Se você vivia roubando, não vai mais roubar. Conversão é você mudar de vida, mudar de fazer o que você quer para fazer o que Deus quer. E o texto é muito claro. Se não há conversão, se não há mudança de vida, não há o quê? Perdão, não há salvação. E quando Cristo voltar, você não sobe com Cristo. E ele diz, se convertam e se arrependam. Arrepender também tem a ver com mudança de atitude. Eu falo com alguém nesse momento que sabe que precisa se arrepender de alguma coisa na sua vida. Alguém que reconhece que está longe de Deus, que sabe que está quebrando a lei de Deus. Mas nessa noite Deus te convida a você se arrepender, a você mudar, a você se decidir por Ele. Eu queria falar para vocês o último conselho dessa noite, para você estar pronto para a volta de Jesus. Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 8, está escrito o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje, como diz o Espírito Santo, se você ouvir a voz de quem? De Deus, não endureça o seu coração. E o que é a voz de Deus? É a palavra de Deus falando ao seu coração nessa noite. E o que é a voz de Deus? É os louvores que estão sendo cantados nessa noite. Cada hino é Deus falando com você também. Não endureça o coração. Se você ouvir o Deus te chamar e está ouvindo Deus te convidar, não endureça o coração. Abra o coração para Deus. Deixe Deus entrar na sua vida, mudar a tua vida, transformar a tua história. Porque se você endurece o coração, Deus não pode fazer uma obra no coração endurecido. Você precisa deixar o coração aberto para que Deus trabalhe em teu coração com o Espírito Santo. Você ouviu aqui os 10 mandamentos? Você ouviu? Você ouviu aqui os 10 mandamentos? Você conheceu agora um pouquinho do que Deus quer mostrar para você através da palavra dele. O propósito desse culto é adorar a Deus, mas também é advertir vocês a respeito daquilo que Deus espera na sua vida. E o que Deus espera é nada mais, nada menos do que a sua decisão. Você pode nessa noite apenas continuar agindo normalmente. Você ouviu até aqui o culto, está ouvindo, vai ouvir talvez até o final, e talvez não vai mudar nada a sua vida. Ou você pode deixar que essa programação dessa noite transforme a tua história e mude a tua vida para sempre. Deus tem um plano para a sua vida. Eu falei isso no começo da mensagem, segura a mesma palavra. Deus tem um plano na tua vida, mas você precisa aceitar o plano de Deus. E esse plano de Deus é que você esteja pronto para a volta de Jesus. E sabe de uma coisa? A volta de Jesus será um dos eventos mais incríveis da história da Terra. E se você estiver pronto, Cristo volta. Se você não estiver pronto, Ele volta também. Se você acreditar, Ele volta. Se você não acreditar, Ele volta também. Não tem como impedir, não tem como atrapalhar. Isso vai acontecer, Cristo vai voltar. Agora, o que é opcional é a sua salvação. Você pode subir com Cristo quando Ele voltar, ou pode não subir. Vai depender da sua decisão nessa noite. Vai depender do que você vai fazer hoje à noite. Se você vai entregar a tua vida a Cristo e vai decidir seguir a lei de Cristo e vai procurar fazer a vontade de Deus. Eu convido você nesse momento a refletir no que Deus tem para a tua vida, refletir naquilo que Deus faz a você hoje através da palavra dele. Enquanto você escuta esse louvor nesse momento, enquanto você escuta esse louvor, que você possa refletir que a verdade certa, garantida,
é que Cristo voltará, e essa vai ser a maior esperança daqueles que esperaram, mas também será o maior desespero daqueles que não estavam preparados. Que você esteja pronto, porque eis que Cristo vem, e vai vir nas nuvens dos céus, e todo olho verá, mas infelizmente nem todos subirão com ele. Não vejo o dia em que verei uma pequena luz do céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Em Mateus capítulo 24, versículo 30 a 31 está escrito: Então vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, de Jesus, e todas as tribos da terra vão se lamentar, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória, e ele vai enviar os seus anjos com grande clamor de trombeta, e estes anjos vão recolher os seus escolhidos dos quatro cantos da terra,
de uma outra extremidade dos céus. Será um momento glorioso à volta de Jesus. Ele vai vir sobre as nuvens dos céus, com todos os anjos dos céus, todos os querubins, todos os serafins, todos os anjos magníficos em poder, irão tecer uma grande multidão de anjos à terra. E conforme está escrito na profecia, os mortos que morreram salvos irão ressuscitar, e os que estiverem vivos, estiverem preparados, vão subir para o céu, junto com os mortos ressuscitados. Naquele dia vai ser um grande encontro. Todos os salvos, os que morreram salvos, os que estão vivos estão salvos, subirão para os céus, se encontrarão com Cristo nas nuvens dos céus. E como eu disse, volto a dizer, a volta de Cristo será um dos eventos mais incríveis da história da terra. Naquele dia vai ser separado em dois grupos a humanidade, os que vão subir e os que vão ficar. Sabe quem escolheu os que vão subir? Não foi Deus, foi eles mesmos que escolheram, que se queriam ou não queriam a salvação. Você tem a oportunidade nessa noite de escolher por Deus, de escolher pela verdade, de escolher pela Bíblia, de escolher pela lei de Deus, de escolher pelo rebatismo, de escolher pelo batismo, de escolher pela entrega, de escolher por Deus entregar a vida a Ele. Cristo não voltou ainda, mas Ele vai voltar. E você é convidado agora, enquanto Ele não veio, a se preparar para a vinda dEle. E se você quer estar pronto para a volta de Jesus, lhe dou um conselho: entregue a tua vida ao Senhor, faça a vontade dEle ser a tua vontade, priorize o que Deus quer e não o que você quer. Se você fizer isso, você estará se preparando para a volta de Jesus. Eu queria nesse momento orar com você mais uma vez. Se você puder, feche os olhos e abra o coração nesse momento em oração. Ó Deus, acreditamos na Tua palavra. A Bíblia diz que Cristo vai voltar. É uma promessa da Tua palavra, é uma promessa do próprio Jesus. E nós sabemos que nem todos subirão com Cristo na vida dele. Mas nós queremos estar prontos para a volta de Jesus. Senhor Deus, que o Senhor trabalhe no coração de cada filho Teu que ouviu a mensagem nessa noite. Alguns estão em casa, mas estão ouvindo a mensagem. Outros talvez estejam nas calçadas, mas estão ouvindo a mensagem. E o Senhor tem uma advertência para todos nós. O tempo é esse de se preparar. Esse é o tempo de se preparar, porque o juízo está acontecendo nos céus. E queremos, ó Deus, ser aprovados no Teu juízo. E quando Cristo voltar, queremos subir, queremos estar prontos para a volta de Jesus. Então, ó Deus, nos perdoa por todos os nossos erros e pecados, e que Teu Espírito Santo nos ajude a estarmos convertidos, mudados, mas também que Teu Espírito Santo nos ajude a estarmos arrependidos, para não querermos mais voltar para os erros do passado, mas para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Que a Tua lei que o Senhor escreveu com Teu próprio dedo, que o Senhor escreva nessa noite em nossos corações, e que não venhamos endurecer nosso coração, mas entregar nossa vida, render nossa vida ao Senhor, porque queremos que o Senhor seja o nosso Deus, o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Queremos obedecer à Tua vontade, à Tua lei e o Teu querer. Te peço de maneira especial também que venha trazer uma bênção especial sobre a cidade de Ingazeira, e que logo a população de Ingazeira conheça muito mais dessas verdades eternas da Tua palavra. Te oramos assim, em nome de Teu Filho Jesus o Cristo. Amém. Eu queria convidar nesse momento o irmão Davi. Irmão Davi, pode vir aqui um minutinho?